Fala, Lucas do Bando Fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, demorei um pouco pra fazer esse vídeo aqui, mas eu acho que ele ainda tá sólido ainda, tá no hype, né? Que é o vídeo da coletiva do professor Dorival Júnior e também da zona mista dos jogadores do Corinthians, né? Olha, eu confesso pra vocês, tá, pessoal, que eu não estou tão puto. Eu tô puto, tá? Mas eu não estou tão puto quanto eu deveria estar, porque eu fui num jogo, tá? Eu tenho uma linha de raciocínio que eu prefiro sempre no jogo do Corinthians, mesmo que perca, do que assistir de casa, que pelo menos você acha que você fez sua parte lá no estádio, né? Porque essa derrota do Corinthians foi tão vexatória, tão humilhante, né, que eu acho que eu teria jogado minha cabeça na parede se eu tivesse assistido de casa, né? Porque foi pior do que a exibição contra o Juventude, contra o Sport, contra o Santos, contra o São Paulo no Morumbi nesse Campeonato Brasileiro, onde todas as partidas foram lamentáveis do Corinthians, né? E aí eu tinha visto algumas frases, né, voltando pra casa no Instagram da coletiva Dorival Júnior, que beirou o inacreditável pra mim. Eu falei, não é possível, mano, que ele disse isso, né? E aí demorei um tempo pra ver a coletiva, né, pra passar essa dose de adrenalina do jogo, né? Então eu vi agora de noite aqui, anotei alguns pontos aqui, queria comentar aqui com vocês, né, pessoal? Vamos lá. Primeiro, né, o Dorival foi perguntado sobre o Memphis Depay. O que pairou essa semana, rapaziada, foi a questão do Corinthians não se mobilizar para esse jogo contra o Cruzeiro depois da vitória contra o São Paulo no Majestoso, né? De novo, eu já tinha atentado para vocês aqui no jogo no pré-jogo do Cruzeiro, né? Que, cara, pela carinha do jogo, tá com uma carinha de que vai ser um jogo descartado como ideia, né? Para a comissão técnica e para o Corinthians esse ano, né? Só que assim, você tem o nome a zelar, né? Você tem o Corinthians a zelar, né? E aí você não poderia protagonizar essa pataquada que o Corinthians protagonizou lá em Minas Gerais, né, rapaziada, onde a gente foi humilhado, né? E aí o repórter perguntou para ele se o Memphis Depay, se fosse uma partida decisiva do Corinthians, se fosse a Copa do Brasil, se o Memphis Depay jogaria esse jogo, né? Se não foi apenas como é que fala? Se apenas foi um cuidado excessivo, né? Dorival Júnior falou que não, falou que o departamento médico vetou o Memphis Depay para a próxima partida, né? Que não tinha como o Memphis Depay jogar. É aquilo, né? Ele teria que dar essa resposta, porque senão ia ficar muito feio para todo mundo, né? O que tá acontecendo? O Memphis Depay tem prioridade, né? Em relação aos jogadores. Eu concordo, eu confesso ainda, pessoal, que eu fico com dúvida, tá? Porque me parece que o Memphis é muito sensível, né? Qualquer coisa o cara já não joga, né, rapaziada? Principalmente depois do episódio lá do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que ele ficou putinho, né? Que sentiu aquela lesão depois de ter defendido a seleção holandesa, né? Depois o Dorival, né, e os próprios jogadores do Corinthians, né, o Garro, o Gustavo Henrique, falou que o Corinthians tomou um vareio do Cruzeiro. O Cruzeiro foi o melhor na partida do primeiro ao último minuto, que é verdade, até que o Dorival acho que estava a acertar, né, segundo as colocações dele, né. O Corinthians tomou uma surra do Cruzeiro, tá, pessoal, em todos os sentidos possíveis, né. Ele passou um pano pro José Martins. Os caras perguntaram, né, se o Martins vai tomar uma bronca no vestiário. Perguntaram também pro Gustavo Henrique e pro Garro, né, como é que vai ser, né. O Gustavo Henrique até que chegou a falar que não dá pra cobrar agora, no momento ali, tá todo mundo de cabeça quente, né, mas que eles vão falar com ele durante a semana, que é um jogador experiente. De fato, o Martins foi muito burro em ter sido expulso mais uma vez, né. São 12 expulsões em menos de 18 dias, a pessoa pegou esse levantamento. Ele também tinha sido expulso contra o Bragantino. Eu achei que ele foi expulso de maneira equivocada contra o Bragantino, tá, mas tudo bem. Não deixa de ter sido expulso também o Martins, né. E contra o Cruzeiro foi lamentável. Eu só acho, pessoal, que aqui pode ser uma opinião um pouco divergente do resto da galera, tá? Eu acho que a expulsão do Martins não tem muito a ver com o péssimo jogo do Corinthians, tá? Acho que são coisas distintas. O Corinthians estava perdendo já, não tava? Tava 2 ou 3-0 já quando o Martins é expulso. Então, assim, o Corinthians estava tomando um cacete, não mostrava provas de reação, e o cara perdeu a cabeça e foi expulso. Ele deve ser cobrado por isso. Mas eu não acho que a perca da partida tá incluída com a expulsão do Martins. Eu acho que é muito pior quando isso acontece. Quando o time tá bem ali, o cara vai lá, caga no pau e é expulso, tá ligado, mano? Acho que são coisas distintas, né? Claro que o Martins tem que ser cobrado pra ser menos burro, mas eu acho que são coisas diferentes, tá, pessoal? Eu não tô passando pano pro Martins, não, tá? Tá jogando mal também. Até que tinha feito uma partida razoável contra o São Paulo, mas vem jogando mal também, desde o ocorrido lá de ele ter ficado. dele ter feito aquelas folgas prolongadas dele lá na data FIFA, lembra? Tá meio esquisito o José Martins, né, pessoal?
O Dorival tava respondendo um pouco puto as perguntas, né? Ele parecia, mais do que triste, ele parecia puto na coletiva, né? Pelo que aconteceu. Ele disse que o Corinthians e o. Ele disse em duas situações, duas respostas, né? Que o jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil vai ser diferente, né? E até na última pergunta, mandou o cara cobrar ele depois, né? Das duas partidas, né? É meio perigoso quando o técnico faz isso, né? Dar esse all-in aí, porque lembro quando ele falou, né? Quando ele estava defendendo a seleção brasileira, que a seleção vai para a final da Copa do Mundo, né? Hoje o Dorival não é mais técnico da seleção brasileira, né? Então, assim, falar todo mundo fala, né, Dorival? O negócio é provar em campo, né? É... Teve uma resposta aqui eu fiquei puto com ele, tá, mano? Que ele falou que o torcedor não deveria se sentir envergonhado, né? O repórter perguntou, né, se ele tá se sentindo envergonhado, né? O Garro falou que tava se sentindo envergonhado com a derrota, né? Ele disse que não, mano, porque o time teve energia e brigou, né? E que foi um confronto duro. Olha, cara, e que é normal essas quedas, essas oscilações, né, cara? É... Eu entendo muito Eu entendo muito o técnico errar, tá ligado, mano, na decisão. Tipo assim, todo mundo que vai pro jogo, os dois clubes que não vai pro jogo, né, os dois times, eu acredito que os técnicos bolam uma ideia infalível, né? O plano do Cebolinha para ganhar o jogo, né, antes da partida, né? Os caras têm os dados lá, eles sabem, ou deveriam saber as valências e as fraquezas do time adversário, né? Então acho que antes de começar o jogo, na prancheta, todo mundo vence a partida, né? Eu só não gosto quando o técnico, ele dá uma de maluco, assim. Teve duas respostas do Dorival, assim, que eu achei que ele tava louco, né? Essa aqui, onde ele falou que o time teve bastante energia, a entrega, não teve, mano. Me desculpa, não teve. Como é que eu posso provar isso? Pessoal, durante o jogo, são pequenas coisas, mano, mas que em partidas ajustadas chamam a atenção. O Cruzeiro faz o gol relativamente rápido na partida, né? O Cruzeiro teve uma porrada de escanteio. Cara, em todos os escanteios, o Matheus Pereira foi bater escanteio e, tipo, comeu uns 30 segundos, tá ligado? Pra bater cada escanteio, né? O Corinthians, como time, não tava dando a mínima pra esse jogo. Então não me venha falar que teve entrega, que teve energia, porque não teve. Não teve. Se tivesse querendo ganhar o jogo, dava uma acelerada no Matheus Pereira, tá ligado, mano? É um pequeno indicativo de que tá perdendo o jogo, o outro time tá fazendo cera, e você não tá absolutamente nem aí, não cobra o juiz, não vai lá cobrar o jogador. Então, assim, Dorival, não mete essa, né? O time mais uma vez, não quis nada com nada na partida, tá ligado? Mas nem envergonhou sim a torcida. Foi um vexame que o Corinthians protagonizou. De novo, foi igual eu falei no pós-jogo. De repente, algum torcedor corintiano pode até me entender mal, mas eu vou explicar mais uma vez. Tem alguns times, tem alguns jogos que sempre vão ser difíceis. Enfrentar o Cruzeiro no Mineirão sempre vai ser difícil. Enfrentar o Corinthians em Itaquera sempre vai ser difícil. Então, não é que você acha normal uma derrota, mas você entende, tá ligado, mano? O jogo é duro, papapá. De repente a moeda vai cair pro lado, vai cair pro outro. E acontece, pode perder pro Cruzeiro no Mineirão. O problema é como você perde, tá ligado, mano? Desse jeito não, mano. Andando em campo não dá, sabe, mano? Com frouxidão não dá. Sem ganhar duelo não dá. Não dá, assim. Pra mim é inconcebível uma situação dessa. Então acho que o Dorival foi muito mal nessa resposta aqui, tá ligado, mano? Óbvio, o cara tá puto e tal, mas, mano, não me venha falar que teve entrega e energia de jogo, porque não teve, mano. E sim, o torcedor corintiano tá assim, envergonhado, tá ligado, mano? Enfim. Cara, sobre a questão. Sobre a questão do jogo, né? Isso aqui vai ser um teaser da Copa do Brasil. Eu acho que não vai ser, não, tá, pessoal? Eu sinceramente acho que não vai ser, porque isso aqui é um problema. Não é um problema do confronto Corinthians e Cruzeiro. É um problema do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Essa omissão, essa apatia, essa questão de ganhamos um jogo específico, tá tudo maravilha, não vamos mais correr. Porque essa não é a primeira vez que isso acontece, pessoal. Até o próprio Gustavo aí que falou, né, na zona mista lá, né? A gente tá de saco cheio de conversar sobre isso, conversar, nada mudar. O que tá acontecendo então? Por que não tá tendo mudança, mano? É o que a gente se pergunta, né? É o que a gente se pergunta, porque parece mesmo que escolhe o jogo, pessoal. Parece mesmo. Não é possível que você tenha aquela postura contra o São Paulo e aquela postura contra o Cruzeiro. Ele não tá nem falando de jogar bem, tá falando de postura, de se portar, de duelar as divididas, tá ligado, mano? Enfim, a gente vai falar um pouco mais da questão de jogar bola aqui. Mas, de novo,
Até porque, pessoal, o Corinthians levou essa Copa do Brasil como a Copa do Mundo, né? Então, pelo ano do Corinthians que teve, né? Foi campeão paulista e depois deixou a desejar completamente, né, na Copa do Brasil e os clássicos, né, contra o Palmeiras. Cara, se perder a Copa do Brasil vai ter cobrança e forte da torcida, mano. Que, de novo, a torcida tá levando com boa disposição tudo que tá acontecendo. E, mano, não é normal, tá ligado, mano? Tendo um apoio aí extra, tá ligado, mano, pra esses jogadores, mano. Porque não dá pra ficar andando fora de casa igual tá andando, mano. De novo, o time do Corinthians não é tão bom assim. Se os caras derem 110%, talvez tenha chance de vencer as partidas igual conseguiu vencer algumas. Como, por exemplo, os clássicos contra o Palmeiras. E foi avançando na Copa do Brasil. Só que esse time ele não pode estar ao luxo de dar 70%. Que não vai ganhar de ninguém, tá ligado? Isso aqui é certeza. É visível nos jogos fora de casa, né, pessoal? Enfim. Ele falou sobre o Garro no time, o repórter até perguntou, né, se o Garro vai sair do time, que as melhores partidas do Corinthians foi sem o Garro, né? De fato, quando jogou bem contra o Flamengo e perdeu, e Itaquera tava com o bidon de 10, né? E contra o São Paulo também o Garro não jogou, né? O Corinthians também ganhou. Eu não sei se é momento pra tirar o Garro, não é assim também, tá ligado, mano? Não é assim. De fato, o Garro teve uma queda, né? O Garro também falou que fez uma autocrítica ali na zona mista, falou que ele também não tá bem. Teve a questão das lesões, teve a questão da vida pessoal do Rodrigo Garro, né? Isso tudo interfere, tá ligado, pessoal? Mas o Garro não tá bem. Assim como toda a equipe não tá bem. E a gente vai chegar aqui, eu vou falar aqui da parte tática, né, que o Dorival falou. Eu acho que o Dorival falou merda, mas vamos debater, né? Enfim. Acho que o Garro está mal. Está mal. Isso é um problema pro Corinthians, tá? O Garro estar mal, porque o Garro é do top 3 dos jogadores importantes do Corinthians. E o Corinthians só funciona quando os três estão bem, né? O Garro, o Memphis e o Yuri Alberto. Só que também não sei se é motivo para tirar ele do time. Eu acho que tem outros vários problemas antes do Rodrigo Garro, tá, pessoal? Pra gente pensar aqui e o Dorival pensar a respeito, né? O Garro mesmo disse que o Corinthians já teve momentos piores, né? E o Corinthians deu a volta por cima. Isso é verdade. Isso é verdade. Só que aqui é uma outra situação, né? Que a gente tá cobrando que o time seja campeão. É diferente de fugir da zona de rebaixamento, né? Talvez seja interessante deixar o Garro no banco nas próximas partidas, ele entrando, que não tem cadeira cativa. Tipo assim, o cara tá disponível, ele joga, não é assim também. Não tá bem o Garro. Mas que ele vai ser importante contra o Cruzeiro na Copa do Brasil é chovendo molhado, né, pessoal? Dá pra visualizar o Garro sendo banco contra o Cruzeiro na Copa do Brasil? Não dá, né, mano? Pelo amor de Deus, né, velho? O Dorival vai ser pardal nisso, né? Sobre o jogo, tá, pessoal? Teve um cara que fez uma pergunta muito boa, a tática do time, né? Ele até relembrou uma frase do Dorival Júnior na partida contra o Cruzeiro, na ida do Brasileirão, né? Que foi 0-0 aqui em São Paulo. Aquele jogo, para quem não se lembra, o Corinthians ele tinha perdido pro São Paulo no Campeonato Brasileiro, não vinha bem e estava se aproximando, acho que estava se aproximando, né, nos confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Então aquele jogo contra o Cruzeiro, tinha acabado de entrar o Stabile também, né? Aquele jogo contra o Cruzeiro, muitas pessoas diziam que se o Corinthians perde pro Cruzeiro, o Dorival seria demitido. E o Corinthians, para aquele jogo, foi um dos poucos jogos do Campeonato Brasileiro que eram meio que aleatórios assim, que o Corinthians deu a vida em campo. Não venceu, mas deu a vida em campo, né? O Corinthians competiu muito aquele jogo, né? E o Dorival, naquele jogo, ele foi com o Charles para a partida porque ele precisava de mais pegada no meio-campo. Coisa que o Corinthians não teve contra o Cruzeiro em Minas Gerais. Então ele foi indagado quanto a isso, né? E aí ele se defendeu, dizendo que o time estava acostumado a jogar com 3-5-2, que estava dando certo, que ele colocou. Que ele optou, né, por colocar o Hugo na ala, né, para ter manutenção da posse de bola nas laterais. Aí ele mesmo se contradiz, né, que ele fala que o Hugo ele tem a primeira metade do terço do gramado boa, depois ele não conseguiu outras infiltrações ali com jogadores do Corinthians. Porque o Hugo não tem essa característica, Dorival. Como é que você coloca um cara que não tem característica de atacar na ala, mano? Não faz sentido, tá ligado, mano? Acho que o Dorival foi burro nisso aí, mano. Ele, ele mesmo, com a resposta dele, ele se comprometeu, tá ligado, mano? Que o meio campo não tava bem. Claro que não tava bem. Tinha poucos caras no meio campo, tá ligado, mano? Enfim. Depois ele falou que ele colocou o André Carrilho no segundo tempo para ter maior retenção de posse de bola. Cara, mas assim, mano, é... Vamos lá. Qual que é a principal valência do Cruzeiro, tá, pessoal?
O Cruzeiro é muito bom no contra-golpe. O, o Jardim, que é o técnico deles, montou uma equipe que tá sempre bem postadinha, é muito rápida, né? Então, se você der campo pro Cruzeiro, fatalmente eles vão fazer gol. O time tá bem treinado, né? Contra os Pereira, o Caio Jorge e mais um maluco lá, né? Então, assim, o Corinthians ele não briga para ter a posse de bola. Ou seja, na melhor condição do Corinthians, ela já é boa pro Cruzeiro. Porque se o Corinthians vai ter a posse de bola, o que já ajuda o Cruzeiro, e o Corinthians erra passe, ele vai dar a condição perfeita dos sonhos para o Cruzeiro. Então não faz sentido, pessoal. Não faz sentido esse estilo de jogo do Dorival contra o Cruzeiro. O Dorival vai ter que pensar diferente para o mata-mata da Copa do Brasil. Obviamente, o time do Cruzeiro, taticamente, está num momento muito melhor do que o do Corinthians. Eu acho que em questão dos 11 inicial, os dois ali é bastante similar, tá? Com todo mundo à disposição. O Cruzeiro também não tem banco. Só que no momento que o Corinthians, todo jogo tá errando muito passe, tá ligado, mano? Enfim, você colocar essa situação pro Cruzeiro vai ser um convite ao prazer pros caras. E o Corinthians perdeu assim em Minas. Por quê? Lutou por uma coisa que já é convidativa pro adversário e fez mal ainda. Então, porra, aí você ajudou o Cruzeiro 2 vezes, né? Porque eu acho que você ter a posse de bola já ajuda o Cruzeiro. O Cruzeiro tem dificuldade para criar do zero. Embora tenha ido muito bem também, tá? Criando do zero contra o Corinthians também não ofereceu resistência nenhuma pro Cruzeiro, tá, pessoal? Mas enfim. E agora falando taticamente, pessoal, o que acontece, né? É o que eu tenho visto desse Corinthians, né? O Corinthians ele não sabe marcar sem a bola. Isso que eu já falei pra vocês. Não sei se é questão do Dorival Júnior, se é questão de característica do elenco, enfim. Em outros Corinthians ele já teve essa condição de saber marcar sem a bola. Esse Corinthians não sabe. Então o Corinthians tenta ter a posse de bola para não tomar gol. O Corinthians é péssimo correndo para trás, né? Só que o Corinthians, vamos lá, tá? Qual que é a grande diferença do 4-4-2 do Dorival, esse 3-5-2, pro trabalho do Ramon Dias? Antes, o Corinthians não tinha consistência defensiva, certo? O Corinthians, quando ele retomava a posse de bola com o Ramon Dias, ele tentava de qualquer jeito, mais rápido possível, conectar no trio de ataque. Yuri, Garro e Memphis Depay. Que além de estarem muito bem individualmente, quando você tem esse estilo de jogo, né, de conseguir chegar a bola rápido nesses caras, o Ramon jogava no modo fogo contra fogo. E contra muitas equipes do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tinha mais fogo do que o adversário. Então conseguia vencer as partidas no modo quem faz mais gols, e não no modo quem toma menos gols. E aí, chegando desse jeito a bola no ataque, com mais velocidade, Garro, Memphis e Yuri Alberto tinham menos dificuldade para conseguir fazer as jogadas. Por quê? Porque a bola chegava rápido, então você encontrava a defesa desarrumada. E como eles estavam indo bem, você jogava no ponto positivo deles, né? Ao passo que numa noite, numa tarde, eles não estão bem, fatalmente o Corinthians perdeu o jogo, porque a defesa estava sempre exposta. Com o Dorival Júnior, e a gente viu isso em algumas partidas, principalmente contra o Grêmio mesmo, né? O Corinthians tenta atacar de uma forma mais estática, então ele não chega tão rápido no ataque, mas ele ainda busca Memphis Depay, Yuri Alberto, Rodrigo Garro. E esses três jogadores trabalham pelo meio. Então, assim, qualquer bola que eles percam ali no centro do campo, não estou nem falando no ataque e nem no meio campo, falando no centro, a região central do gramado ali, que é onde eles funcionam, fatalmente vai dar um contra-ataque muito bom para o adversário. E o Garro, o Memphis, eles erram bastante passe ali no meio campo para tentar fazer a jogada. E isso dá volume pro time adversário. E até o Dorival disse em algumas partidas, né? Pô, contra o Grêmio, né? O Corinthians até que errou bastante passe contra o Grêmio, mas o time estava bem postado para já retomar a posse de bola. Então, assim, você precisa ter um comprometimento dos 11 jogadores para já tomar de novo a bola no campo de ataque. Igual fez no primeiro tempo contra o São Paulo, tá ligado? É aquele. A gente sabe que vai errar, mas a gente vai conseguir pegar a bola de novo para poder acertar na próxima, tá ligado, mano? Então, assim, são visões de jogos diferentes. Só que o que acarreta negativamente isso? Como você chega devagar pro campo de ataque, você tem menos espaço pro Garro, pro Memphis, pro Yuri Alberto. O Yuri precisa atacar espaço. O Memphis precisa de um mínimo de espaço ali para ele poder fazer uma tabela com alguém. O Garro precisa de espaço para colocar uma bola em profundidade. Pô, não dá pra você dar uma bola em profundidade na frente da área, mano. É impossível. O goleiro vai sair e vai encaixar, tá ligado, mano? Então eu acho que esse é o principal problema do Dorival, tá ligado, mano? Do Corinthians atualmente. Porque
por mais que ele tenha encontrado alguns jogos, né, que ele se defenda bem, até não tome gols, o efeito colateral, você fica com pouco espaço no ataque, tá ligado, mano? Então, assim, quando o Corinthians não tá muito afim de jogar bola, além de você não conseguir chegar com a bola com velocidade no ataque, além de você não conseguir ficar posicionado no ataque, você não consegue retomar a bola. Então você não tem nada contra o adversário. Então, assim, o Dorival foi muito mal, tá? Porque, contra o Cruzeiro, ele também, tá? Até pelas respostas dele. Até, além de não fazer um meio campo combativo, que já não é característica dos times dele, né? Atualmente. Além de não ter retenção de bola, além do time estar mal tecnicamente também. Além disso, faltou pegada sim, faltou energia sim, tá ligado, mano? Acho que o Dorival foi contra-argumentado com força aí, tá, pessoal? Enfim. Tem mais alguma coisa pra falar aqui? Acho que é isso, pessoal. Vergonha do Galo. O Galo não vem bem, né? Por diversos motivos, né? Não acho que é o momento para ele ir pro banco, mas, quer dizer, não acho que ele vai ter que estar fora das semifinais contra a Copa do Brasil. Gustavo Henrique puto aqui com todo mundo. Não sei o que acontece, tá, pessoal? Eu acho que pode ser soberba desse time que não é porra nenhuma e se acha muito também, tá? Vamos ver. O Dorival precisa se acertar, tá, pessoal? E o Corinthians precisa dar respostas. Na verdade, não tem mais tempo para dar respostas, né? Agora é a Copa do Brasil, daqui 2 semanas. Falta mais 3 jogos aí no Brasileiro, já fez 45 pontos. A resposta vai ter que ser lá. E outra, não esperem empatia da torcida caso dê errado. Não esperem, porque o mal do Corinthians é como ele carregou o Brasileiro. De qualquer jeito. Diversas partidas sem senso de urgência como foi essa, mano. E aí a conta é cobrada no final. Se o plano é esse, se o plano era envergonhar a torcida, mas no final ganhar o título, ok, né? Vamos lá, né? Foi campeão, pelo menos. Agora, se não, meu amigo, vai cair na conta sim. A gente volta amanhã, talvez eu traga um vídeo aqui falando um pouco melhor desse negócio que eu tava dizendo aqui, tá? Da diferença do Ramon e do Dorival, enfim, né? Pelo menos é o que eu vejo de futebol, tá, pessoal? Vou ver como é que eu faço isso aqui. Mas basicamente é isso, pessoal, da coletiva do Dorival. Muito mal na coletiva. Péssimo desempenho do Corinthians. Vamos ver como é que o Corinthians aí se reergue para encarar o Cruzeiro na Copa do Brasil daqui 2 semanas, certo? Dito isso, pessoal, deixa o like no vídeo, inscreva no canal e vai Corinthians.